Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro e você está assistindo o canal Mormonismo Sem Censura, dedicado a ajudar membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e demais pessoas interessadas a terem um melhor entendimento a respeito da história, doutrina e práticas da Igreja. No ano de 1835, os membros da Igreja compraram um conjunto de papiros e múmias trazidos a Kirtland por um caixeiro viajante, porque Joseph Smith, após brevemente analisar os papiros, disse que os mesmos continham os escritos do profeta bíblico Abraão, escritos de seu próprio punho. A introdução do livro de Abraão diz o seguinte: tradução de alguns registros antigos das catacumbas do Egito que chegaram às nossas mãos, os escritos de Abraão enquanto se encontrava no Egito, chamados Livro de Abraão, escritos do próprio punho em papiro. Com a perseguição e a mudança dos santos para o oeste, os papiros se perderam, porque ficaram para trás com Emma Smith, que os vendeu para um museu em Chicago. Um grande incêndio destruiu esse museu, mas felizmente os papiros já haviam sido transferidos para um outro museu. No ano de 1967, os papiros foram encontrados no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Finalmente, os especialistas teriam a oportunidade de examiná-los, traduzi-los, datá-los e verificar a sua autenticidade. A análise demonstrou que os papiros foram escritos 2000 anos após a morte de Abraão, que se tratam de um texto funerário comum da época em que foram escritos, que seu texto não tem nenhuma referência a Abraão ou a qualquer outros ensinamentos que encontramos hoje no livro de Abraão, como traduzidos por Joseph Smith. Em resposta aos problemas trazidos por essas novas descobertas, a Igreja se pronunciou através deste texto que leremos hoje, explicando que a palavra tradução nem sempre quer dizer tradução, e que a expressão escrita por próprio punho não é tão óbvia quanto parece. Para entender melhor essa situação, acompanhe agora a leitura do texto Tradução e Autenticidade do Livro de Abraão, que faz parte do conjunto de textos sobre tópicos do Evangelho publicados na página da igreja lds.org. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário mais abaixo. Sem censura, mas com respeito. Tradução e autenticidade histórica do Livro de Abraão. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias adota o Livro de Abraão como escritura. Esse livro, que é um registro do profeta bíblico e patriarca Abraão, conta como Abraão buscou as bênçãos do sacerdócio, rejeitou a idolatria de seu pai, fez convênios com Jeová, casou-se com Sarai, mudou-se para Canaã e Egito e recebeu o conhecimento a respeito da criação. O livro de Abraão segue em grande parte a narrativa bíblica, mas acrescenta informações importantes sobre a vida e os ensinamentos de Abraão. O livro de Abraão foi publicado pela primeira vez em 1842 e foi canonizado como parte da Pérola de Grande Valor em 1880. O livro originou-se de papiros egípcios que Joseph Smith começou a traduzir em 1835. Muitas pessoas viram os papiros, mas nenhum relato de testemunhas oculares da tradução permaneceu, o que torna impossível reconstruir o processo. Apenas pequenos fragmentos dos longos rolos de papiro que estavam de posse de Joseph Smith ainda existem hoje. A relação entre esses fragmentos e o texto que temos hoje é em grande parte baseada em hipóteses. Sabemos algumas coisas sobre o processo de tradução. A palavra tradução tipicamente significa um conhecimento especializado em diversos idiomas. Joseph Smith alegou que não se especializava em nenhum idioma. Ele prontamente reconheceu que ele era uma das coisas fracas do mundo, chamado para proferir palavras enviadas pelo céu. Falando da tradução do livro de Mórmon, o Senhor disse: não podes escrever aquilo que é sagrado, a não ser que te seja concedido por mim. O mesmo princípio pode ser aplicado para o livro de Abraão. O Senhor não exigiu que Joseph Smith tivesse conhecimento do idioma egípcio. Pelo dom e poder de Deus, Joseph recebeu conhecimento sobre a vida e os ensinamentos de Abraão. Em muitas particularidades, o livro de Abraão é consistente com o conhecimento histórico sobre o mundo antigo. Parte desse conhecimento, que será discutido mais adiante neste artigo, ainda não tinha sido descoberto ou não era bem conhecido em 1842. Mas mesmo essa evidência de origens antigas, por mais substancial que possa ser, não pode provar a veracidade do livro de Abraão mais do que a evidência arqueológica pode provar o êxodo dos israelitas do Egito ou a ressurreição do Filho de Deus. A situação do livro de Abraão como escritura, em última instância, recai sobre a fé nas verdades salvadoras encontradas dentro do próprio livro, como testemunhado pelo Espírito Santo. O livro de Abraão como escritura. Há milhares de anos, o profeta Nefe aprendeu que um dos objetivos do livro de Mórmon era o de estabelecer a verdade da Bíblia,
De forma semelhante, o livro de Abraão apoia, expande e esclarece o relato bíblico da vida de Abraão. No relato bíblico, Deus faz convênios com Abraão para fazer dele uma grande nação. O livro de Abraão fornece o contexto desse convênio, mostrando que Abraão era um homem que buscava grande conhecimento e era um seguidor da retidão, que escolheu o caminho certo, apesar das grandes dificuldades. Ele rejeitou a iniquidade da casa de seu pai e desprezou os ídolos da cultura à sua volta, apesar da ameaça de morte. Na Bíblia, o convênio de Deus com Abraão parece começar durante a vida dele. De acordo com o livro de Abraão, o convênio começou antes da fundação do mundo e foi transmitido por meio de Adão, Noé e outros profetas. Abraão toma assim o seu lugar em uma longa linha de profetas e patriarcas, cuja missão é preservar e ampliar o convênio de Deus na terra. O cerne desse convênio é o sacerdócio, por meio do qual as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna, são transmitidas. O livro de Abraão esclarece vários ensinamentos que são obscuros na Bíblia. A vida não começa no nascimento, como normalmente se pensava. Antes de vir para a Terra, os indivíduos existiam como espíritos. Em uma visão, Abraão viu que um dos espíritos era semelhante a Deus. Esse ser divino, Jesus Cristo, liderou outros espíritos ao organizar a Terra a partir de materiais ou matéria pré-existente, não ex nihilo ou a partir do nada, como muitos cristãos mais tarde passaram a acreditar. Abraão aprendeu que a vida mortal foi crucial para o plano de felicidade que Deus providenciara para seus filhos. Os provaremos, Deus disse, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar, acrescentando uma promessa de ampliar a glória sobre os fiéis. Em nenhum lugar na Bíblia, o propósito e o potencial da vida terrena são afirmados tão claramente como no livro de Abraão. A origem do livro de Abraão. As poderosas verdades encontradas no livro de Abraão surgiram a partir de um conjunto de eventos históricos únicos. Em meados de 1835, um empreendedor chamado Michael Chandler chegou na sede da igreja em Kirtland, Ohio, com 4 múmias e vários rolos de papiros. Chandler encontrou um público pronto. Devido em parte às conquistas do imperador francês Napoleão, as antiguidades desenterradas das catacumbas do Egito haviam criado um fascínio em todo o mundo ocidental. Chandler capitalizou esse interesse pela turnê com antigos artefatos egípcios e cobrando uma taxa para que os visitantes pudessem vê-los. Esses artefatos foram descobertos por Antônio Lebolo, um ex-soldado da cavalaria do exército italiano. Lebolo, que supervisionou algumas das escavações para o cônsul-geral da França, tirou 11 múmias de um túmulo não muito longe da antiga cidade de Tebas. Lebolo enviou os artefatos para a Itália, e depois de sua morte, eles foram parar em Nova York. Em algum momento, as múmias e os rolos ficaram em posse de Chandler. Quando a coleção chegou em Kirtland, tudo, exceto 4 múmias e vários rolos de papiro, já tinham sido vendido. Um grupo de santos dos últimos dias em Kirtland comprou os artefatos remanescentes para a igreja. Depois de Joseph Smith analisar os papiros e começar a tradução de alguns dos caracteres ou hieróglifos, reconta sua história. Para nossa grande alegria, descobrimos que um dos rolos continha os escritos de Abraão. A tradução do livro de Abraão. Joseph Smith trabalhou na tradução do livro de Abraão durante o verão e outono de 1835, época em que completou pelo menos o primeiro capítulo e parte do segundo. Seu diário, em seguida, fala de traduzir o papiro na primavera de 1842, depois que os santos haviam se mudado para Nauvoo, Illinois. Todos os 5 capítulos do livro de Abraão, juntamente com 3 ilustrações, agora conhecidas como facsímiles 1, 2 e 3, foram publicados no Times and Seasons, o jornal da igreja em Nauvoo, entre março e maio de 1842. O livro de Abraão foi o último dos trabalhos de tradução de Joseph Smith. Nessas traduções inspiradas, Joseph Smith afirma não conhecer as línguas antigas dos registros que estava traduzindo. Muito parecida com o livro de Mórmon, a tradução do livro de Abraão, feita por Joseph Smith, foi registrada na linguagem e estilo da Bíblia do rei Tiago, a mais importante versão inglesa da Bíblia. Essa era a linguagem escriturística familiar aos primeiros santos dos últimos dias, e seu uso era consistente com o padrão do Senhor de revelar suas verdades conforme a maneira de falar para que alcançassem entendimento. As traduções de Joseph Smith tomaram diversas formas. Em algumas de suas traduções, como a tradução do livro de Mórmon, Joseph utilizava documentos antigos que estavam em seu poder. Outras vezes, suas traduções não tomavam como base quaisquer registros físicos conhecidos. A tradução de trechos da Bíblia por Joseph incluiu, por exemplo, a restauração do texto original, a harmonização das contradições dentro da própria Bíblia,
e comentários inspirados. Algumas evidências sugerem que Joseph estudou os caracteres nos papiros egípcios e tentou aprender a língua egípcia. Sua história relata que em julho de 1835 ele estava continuamente empenhado em traduzir um alfabeto para o livro de Abraão e organizar uma gramática da língua egípcia, tal como praticada pelos antigos. Essa gramática, como era chamada, consistia de colunas de caracteres hieroglíficos, seguido de tradução para o inglês, registradas em um grande caderno pelo escriba de Joseph, William W. Phelps. Outro manuscrito, escrito por Joseph Smith e Oliver Cowdery, tem caracteres egípcios seguidos de explicações. A relação desses documentos com o livro de Abraão não é totalmente compreendida. Nem as regras, nem as traduções no livro de gramática correspondem ao que é conhecido por egiptólogos hoje. Seja qual for o papel do livro de gramática, parece que Joseph Smith começou a traduzir trechos do livro de Abraão quase que imediatamente após a compra dos papiros. Phelps aparentemente viu Joseph Smith como o único capaz de compreender os caracteres egípcios. Como ninguém era capaz de traduzir aqueles escritos, ele disse à esposa: eles foram apresentados ao presidente Smith. Ele logo soube o que eram. Os papiros. Quando os santos dos últimos dias deixaram Nauvoo, os artefatos egípcios foram deixados para trás. A família de Joseph Smith vendeu os papiros e as múmias em 1856. Os papiros foram divididos e vendidos para várias pessoas. Historiadores acreditam que a maioria foi destruída no grande incêndio de Chicago, em 1871. 10 fragmentos dos papiros, que estiveram em posse de Joseph Smith, acabaram no Museu Metropolitano de Arte, na cidade de Nova York. Em 1967, o museu transferiu esses fragmentos para a igreja, que posteriormente os publicou na revista da igreja The Improvement Era. A descoberta dos fragmentos dos papiros renovou o debate sobre a tradução de Joseph Smith. Os fragmentos incluíam uma vinheta, ou ilustração, que aparece no livro de Abraão como facsímile número 1. Muito antes dos fragmentos serem publicados pela igreja, alguns egiptólogos haviam dito que as explicações de Joseph Smith sobre os vários elementos desse facsímile não correspondiam às suas próprias interpretações desses desenhos. Joseph Smith havia publicado os facsímiles de desenhos autônomos, separados dos hieróglifos ou caracteres hieráticos que originalmente cercavam as vinhetas. A descoberta dos fragmentos significava que os leitores podiam ver agora os hieróglifos e caracteres imediatamente em volta da vinheta, que se tornou o facsímile número 1. Nenhum dos caracteres nos fragmentos de papiro mencionou o nome de Abraão, ou qualquer um dos eventos registrados no livro de Abraão. Egiptólogos mormons e não mormons concordam que os caracteres nos fragmentos não combinam com a tradução dada no livro de Abraão, embora não haja unanimidade, mesmo entre os estudiosos não mormons, sobre a interpretação adequada das vinhetas existentes nesses fragmentos. Estudiosos identificaram os fragmentos do papiro como partes de textos funerários padrão que foram depositados com corpos mumificados. Esses fragmentos datam entre o século III a.C. e o primeiro século depois de Cristo, muito depois de Abraão ter vivido. É claro que os fragmentos não têm que ser tão antigos quanto Abraão para que o livro de Abraão e suas ilustrações sejam autênticos. Registros antigos são muitas vezes transmitidos como cópias ou como cópias de cópias. O registro de Abraão poderia ter sido editado ou revisado por escritores posteriores, da mesma maneira que os profetas historiadores Mormon e Moroni, do livro de Mormon, revisaram os escritos mais antigos de outras pessoas. Além disso, os documentos inicialmente compostos para um contexto podem ser modificados para outro contexto ou propósito. As ilustrações, uma vez conectadas a Abraão, poderiam ter derivado ou sido deslocadas de seu contexto original e reinterpretadas centenas de anos mais tarde, em termos de práticas de sepultamento em um período posterior ao da era egípcia. O oposto também pode ser verdadeiro. Ilustrações sem nenhuma conexão clara com Abraão poderiam, por revelação, lançar luz sobre a vida e os ensinamentos dessa figura profética. Alguns entenderam que os hieróglifos adjacentes e em torno do facsímile número 1 devem ser uma fonte para o texto do livro de Abraão. Mas essa afirmação se baseia na suposição de que uma vinheta e seu texto adjacente devem ser associados em significado. Na verdade, não era incomum que as vinhetas egípcias antigas fossem colocadas a alguma distância do seu comentário associado. Nem o Senhor nem Joseph Smith explicaram o processo de tradução do livro de Abraão, mas alguns esclarecimentos podem ser obtidos a partir de instruções do Senhor a Joseph a respeito da tradução. Em abril de 1829, Joseph recebeu uma revelação para Oliver Cowdery, a qual ensinou que tanto o trabalho intelectual quanto o de revelação eram essenciais para traduzir os registros sagrados. Era necessário estudá-los bem em sua mente,
e, em seguida, buscar confirmação espiritual. Registros indicam que Joseph e outros estudaram os papiros e que os observadores mais próximos também acreditavam que a tradução veio por revelação. Como John Whitmer observou, Joseph, o vidente, viu estes registros e, pela revelação de Jesus Cristo, pôde traduzi-los. Provavelmente seria fútil avaliar a capacidade de Joseph de traduzir papiros, quando agora temos apenas uma fração dos papiros que ele possuía. Testemunhas falaram de um longo rolo ou vários rolos de papiro. Uma vez que restaram apenas fragmentos, é provável que grande parte dos papiros acessíveis a Joseph durante o período em que ele traduziu o livro de Abraão não estejam entre esses fragmentos. A perda de uma parte significativa dos papiros significa que a relação dos papiros com o texto publicado não pode ser resolvida de modo conclusivo, tendo como referência os papiros. Como alternativa, o estudo dos papiros feito por Joseph Smith pode ter levado a uma revelação sobre os principais eventos e ensinamentos da vida de Abraão, da mesma maneira que já tinha recebido anteriormente uma revelação sobre a vida de Moisés, enquanto estudava a Bíblia. Essa visão assume uma definição mais ampla das palavras tradutor e tradução. De acordo com esse ponto de vista, a tradução de Joseph não era uma tradução literal dos papiros como seria uma tradução convencional. Em vez disso, os artefatos físicos proporcionaram uma ocasião para a meditação, reflexão e revelação. Eles materializaram um processo por meio do qual Deus deu a Joseph Smith uma revelação sobre a vida de Abraão, mesmo que a revelação não se correlacione diretamente com os caracteres dos papiros. O livro de Abraão e o mundo antigo. Um estudo cuidadoso do livro de Abraão fornece uma medida melhor dos méritos do livro do que qualquer hipótese de que trata o texto como tradução convencional. As evidências sugerem que os elementos do livro de Abraão cabem confortavelmente no mundo antigo e apoiam a alegação de que o livro de Abraão é um registro autêntico. O livro de Abraão fala com desaprovação de sacrifício humano oferecido em um altar na Caldeia. Algumas vítimas foram colocadas no altar como sacrifício, porque rejeitaram os ídolos adorados por seus líderes. Estudiosos recentes encontraram casos de tal punição datando dos tempos de Abraão. Aqueles que desafiavam as ordens religiosas vigentes, seja no Egito ou nas regiões sobre as quais tinham influência, como Canaã, poderiam sofrer a execução por sua ofensa. O conflito sobre a religião do faraó, conforme descrito em Abraão 1, versículos 11 a 12, é um exemplo de punição agora conhecido por ter sido infligida durante a época de Abraão. O livro de Abraão contém outros detalhes que são consistentes com as descobertas modernas sobre o mundo antigo. O livro fala da planície de Olizém, um nome não mencionado na Bíblia. Uma inscrição antiga não descoberta ou traduzida até o século XX menciona uma cidade chamada Olizum, localizada no noroeste da Síria. Além disso, Abraão 3, 22 a 23, está escrita em uma estrutura poética mais característica das línguas do Oriente Médio do que no estilo da escrita americana antiga. As explicações de Joseph Smith sobre os facsímiles do livro de Abraão contêm observações adicionais do mundo antigo. O facsímile número 1 e Abraão 1,17 mencionam o deus idólatra Elquená. Essa divindade não é mencionada na Bíblia, mas estudiosos modernos identificaram esse deus entre os deuses que eram adorados pelos mesopotâmios antigos. Joseph Smith representou as 4 figuras na figura 6 do facsímile número 2, como esta terra em seus 4 cantos. Uma interpretação semelhante tem sido defendida por pesquisadores que estudam figuras idênticas em outros textos egípcios antigos. O facsímile número 1 contém uma divindade em forma de crocodilo nadando, no que Joseph Smith chamou de o firmamento sobre nossas cabeças. Essa interpretação faz sentido à luz de um estudo que identifica concepções egípcias do céu como um oceano celeste. O livro de Abraão é consistente com vários detalhes encontrados nas histórias não bíblicas sobre Abraão, que circulavam no mundo antigo por volta da época provável em que os papiros foram criados. No livro de Abraão, Deus ensina a Abraão sobre o sol, a lua e as estrelas. Mostro-te essas coisas antes de ires para o Egito, para que declares todas estas palavras. Os textos antigos referem-se várias vezes a Abraão instruindo os egípcios no conhecimento dos céus. Por exemplo, Eupolemos, que viveu sob domínio egípcio no século II a.C., escreveu que Abraão ensinou astronomia e outras ciências para os sacerdotes egípcios. Um papiro do século III, pertencente a uma biblioteca de um templo egípcio, conecta Abraão com uma ilustração similar ao facsímile número 1 no livro de Abraão. Um texto egípcio, posteriormente descoberto no século XX, conta como o faraó tentou sacrificar Abraão, apenas para se sentir frustrado quando Abraão foi salvo por um anjo. Mais tarde, de acordo com este texto, Abraão ensinou aos membros da corte do faraó por meio da astronomia.
Todos esses detalhes são encontrados no livro de Abraão. Outros detalhes do livro de Abraão são encontrados em tradições antigas localizadas em todo o Oriente Médio. Esses detalhes incluem Terá, pai de Abraão, como um idólatra, uma fome impressionante na terra natal de Abraão, a familiaridade de Abraão com os ídolos do Egito e Abraão ter menos de 75 anos quando deixou Harã, como diz o relato bíblico. Alguns desses elementos extra-bíblicos estavam disponíveis em livros apócrifos ou comentários bíblicos na época de Joseph Smith, mas outros foram confinados em tradições não bíblicas, inacessíveis ou desconhecidas aos americanos do século XIX. Conclusão: a veracidade e o valor do livro de Abraão não podem ser determinados por debate acadêmico em relação à tradução do livro e sua autenticidade histórica. A situação do livro como escritura está nas verdades eternas que ele ensina e pelo Espírito poderoso que transmite. O livro de Abraão transmite verdades profundas sobre a natureza de Deus, sua relação conosco como seus filhos e o propósito desta vida mortal. A veracidade do livro de Abraão é finalmente encontrada por meio de um estudo cuidadoso de seus ensinamentos, de oração sincera e pela confirmação do Espírito. Se você gostou da leitura, lembre-se de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e deixar seu comentário. Para mais vídeos como este, veja um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.